Vamos lá, então, pessoal, peguem o livro aí de matemática de vocês, que eu também pedi para vocês realizarem as atividades. Então, vamos só fazer a correção aí das atividades sobre as frações. Número 5. Observe a tabela e escreva os números fracionários que representam as quantidades de cada opção. Faça os cálculos abaixo da tabela. Então, olha lá, eu tenho uma calda de caramelo, aí para calda de caramelo tem sorvete de chocolate, sorvete de morango, sorvete de baunilha. E a calda de chocolate é a mesma coisa. Na calda de caramelo, com sorvete de chocolate, foram 6 crianças. Para calda de caramelo com sorvete de morango, foram para 4 crianças. E a calda de caramelo com sorvete de baunilha, 2 crianças. A calda de chocolate com sorvete de chocolate foram para 8 crianças. A calda de chocolate com sorvete de morango foram para 2 crianças. E a calda de chocolate para sorvete de baunilha foram para 2 crianças também. Qual foi o total de crianças aí que pegaram sorvete? Então, era só vocês somarem, né? 6 mais 4 mais 2. 6 mais 4, 10. Mais 2, 12. 12 mais 8, 20. Mais 2, 22. Mais 2, 24. Então, foi um total aí de 24 crianças. Fração de crianças que preferem sorvete de chocolate com calda de caramelo. Então, ó, a fração de crianças que preferem sorvete de chocolate com a calda de caramelo. Foram 6 crianças, certo? Então, vocês vão pegar o total. 24 crianças dividido por 6 é igual a 4. Então, foi 1/4 desse total aí, né? A fração das crianças que preferem sorvete de chocolate do total deu 1/4. Certo? Porque eu pego 24 e divido 24, que é o total de crianças, dividido pela quantidade de crianças que eu tenho, eu sei que vai dar um resultado 4, né? Então, o resultado, ele é o denominador. E o numerador vai ser 1, né? Porque é um sorvete para cada criança. Então, 1/4. Esse sorvete foi dividido para 4, certo? A fração de crianças que preferem sorvete de chocolate com calda de chocolate. Então, foram 8 crianças, a mesma coisa. Eu vou pegar 24, vou dividir por 8, é igual a 3. Então, foi 1/3 dessas crianças. A fração de crianças que preferem sorvete de morango com calda de caramelo. Então, vou pegar o 24, dividir por 4, que é igual a 6. Então, foi 1/6 desse total aí. A fração de crianças que preferem sorvete de morango com a calda de chocolate. Então, eu tenho 24 crianças. As crianças que quiseram sorvete de morango com a calda de chocolate foram só 2. Então, eu vou pegar o 24, vou dividir por 2. 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, dá 1/12. Fração de crianças que preferem sorvete de baunilha com calda de caramelo. Também são 2. Então, 24 dividido por 2, que é igual a 12, que vai dar 1/12 aí. E a fração de crianças que preferem sorvete de baunilha com a calda de chocolate é a mesma coisa. 24 dividido por 2, que é igual a 12, que dá 1/12, certo? Então, basta vocês olharem. Eu tenho um total e eu tenho a quantidade de crianças. Eu vou pegar o total, eu vou dividir pela quantidade de crianças. O valor que der, o total que der, vai ser o meu denominador. Então, aí eu sei a minha fração, certo? Número 6. Monte um gráfico de setores com os dados do quesito anterior. Siga as instruções. Então, olha lá. Na letra A, vocês iriam montar um círculo, né, de 360 graus. Então, um círculo fechado. Você vai considerar o círculo completo como inteiro, certo? Ou seja, ele representa o total de 24 crianças entrevistadas. Portanto, você precisa dividir o total, que é os 360 graus, por 24, para saber o valor que representa o voto de cada criança. Então, vocês iriam desenhar aí um círculo, dividir ele em 24 partes e iriam pintar ele todinho, porque não foi, aí não tá falando do inteiro, que ele falou que foi dividido em 24, mas que é o inteiro. Então, vocês iriam fazer o círculo, dividir em 24 e pintar ele todo, certo? Letra B. Multiplique a quantidade de crianças que preferem sorvete de chocolate com calda de caramelo por
15 graus para saber o tamanho do arco correspondente a esta opção. Então, multiplica a quantidade de crianças que preferem sorvete de chocolate com calda de caramelo. Sorvete de chocolate com calda de caramelo. 6 crianças, certo? Por 15, para saber o tamanho do arco correspondente a esta opção. Então, o que vocês iriam fazer aí, ó? Um círculo de novo, um inteiro, dividido por 24, certo? Então, aí, ó, aí vocês iriam pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque são 6 crianças. Então, fica aí 6 24avos, certo? Que fica representado. Então, vocês iriam desenhar o círculo, dividir em 24 e pintar 6 partes. Multiplique a quantidade de crianças que preferem sorvete de chocolate com calda de chocolate por 15 graus para saber o tamanho do arco correspondente a esta opção. Então, a mesma coisa. Divide, né? Faz aí o círculo. 2, 4, 6, 8. Faz aí o círculo, divide em 24 e pinta as 8 crianças que preferiram o chocolate com calda de chocolate. Multiplica a quantidade de crianças que preferem sorvete de morango com a calda de caramelo, para saber o tamanho do arco correspondente a esta opção. Então, a mesma coisa. O arco dividido em 24. Quantas crianças que preferiram morango com caramelo? Morango com caramelo, 4. Então, vocês iriam pintar 4 partes. A quantidade de crianças que preferem sorvete de morango com calda de chocolate, a mesma coisa. O círculo, 24, morango com chocolate, morango com chocolate, 2 crianças, então vai pintar 2 partes. E na letra F é a mesma coisa, vai fazer um círculo, dividir em 24 e pintar 2 partes. Então ficaria assim: a primeira aqui, que é o inteiro das 24, a segunda dividido por 24, pintando 6, a terceira 24, pintando 8, 24, pintando 4, 24, pintando 2, 24, pintando 2. Certo? Então, vamos lá. Vamos aproveitar e já fazer aí a página 194 juntos aí. Tem a letra G aí, né? Para fazer a quantidade com o sorvete de baunilha e a calda de chocolate. Então, a mesma coisa. Círculo, 24 partes, vai pintar 2 partes. Letra G. Agora, com o transferidor, meça os arcos no círculo abaixo e pinte cada segmento de arco com a cor indicada na legenda. Então, olha lá, vocês têm aí, né? Tem aí o arco aí. Então, vocês vão pintar o sorvete de chocolate com calda de caramelo de amarelo, né? O chocolate com calda de chocolate de azul, morango com caramelo de vermelho, morango com chocolate de verde, baunilha com caramelo de laranja e baunilha com chocolate de roxo. Só que eu não tenho as quantidades, eu tenho que dividir aí tudo igual? Não, porque eu sei que chocolate com calda de chocolate foi o que mais teve, né? Que foram 8 crianças. Então, vocês irão fazer a divisão aqui correta, tá vendo, ó? Aqui é a calda de chocolate, então para cada um tem um tamanho, porque eu tive criança só com 2 unidades. Então, eu tenho que ver a correspondência correta, dividir aí do tamanho correto. E número 7, sabendo que um círculo tem 360 graus, utilize o transferidor para dividir corretamente os círculos e fazer os discos de frações determinados. Os segmentos circulares, registre as divisões para saber o tamanho de cada arco. Então, olha só, o que vocês iriam fazer com o transferidor, ele marca o meio e faz o 360, certo? Então, a partir dele, vocês iriam fazer as partes. Por exemplo, o primeiro é um inteiro. Então, fez aí o inteiro, pintou tudo. O segundo, meio. Terceiro, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, certo? E assim iria continuar. Não, o outro fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, deu 1/8, 1/10, 1/12 e 1/15, certo? Então, vocês iriam dividir aí, tá vendo?
inteiro, meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 e 1/15, certo? Então, assim que vocês devem proceder aí, tá bom, pessoal? Então, essa foi nossa aula de hoje, dia 12 de agosto, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.